foi um dos galãs mais promissores da Rede Globo. E aos apenas 22 anos, perdeu tudo numa madrugada fria de 2 de novembro de 1993, na Rodovia Federal BR-124 do Rio de Janeiro. O que a imprensa nunca contou é que existiu um segredo cruel por trás daquela colisão fatídica. Um segredo que envolveu diretamente uma decisão dolorosa do galã Flávio Silvino naquela noite. E uma verdade macabra que a família silenciou por 3 décadas inteiras. Fica até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga um dos maiores galãs de novela. Como um jovem ator de apenas 22 anos, com um prêmio de melhor revelação masculina e um CD romântico gravado por uma gravadora estrangeira, consegue perder para sempre a trajetória ascendente numa única madrugada de novembro? Mas antes de te contar como o galã Flávio Silvino perdeu a carreira naquela madrugada fatídica de novembro de 1993, existe uma coisa que você precisa entender. Porque essa história não começou dentro daquela rodovia federal BR-124. Ela começou no dia 7 de abril do ano de 1971, dentro de uma família muito conhecida da televisão carioca, que atravessou depois toda a memória cultural do humor da Rede Globo durante mais de 5 décadas. Um veículo carro forte, comum de segurança, que atravessou o cruzamento da rodovia estadual BR-124 durante a noite fria de 2 do outono de 1993. Um automóvel de trabalho comum que envolveu diretamente os últimos 20 minutos da trajetória ascendente do ator mais promissor daquela mesma geração. E um episódio que virou o começo dos 30 anos mais duros da existência do ator carioca. Uma mulher chamada Diva Plácido, que virou para sempre a única companhia diária do artista Flávio durante mais de 3 décadas, depois do Colisão Brutal. Uma bailarina divorciada há mais de 10 anos do humorista Paulo Silvino, que assumiu por conta a rotina de fisioterapia e fonoaudiologia do filho Eli, e uma mãe que dedica a vida inteira para o filho que virou cadeirante aos apenas 22 épocas 10/1 geração. Uma peça teatral chamada Brains, que o Paulo Silvino chegou a escrever depois do Colisão Brutal do filho Eli da emissora carioca. Um projeto artístico inteiro que atingiu uma reflexão dolorosa do humorista sobre o próprio acidente do filho Flávio, e uma peça teatral que nunca conseguiu estrear publicamente no palco brasileiro durante os últimos mais de 2 gerações da carreira artística do pai humorista. Uma família cheia de artistas famosos da televisão do Rio. Um Flávio de novela premiado aos só 20 invernos de idade. Uma novela chamada Vamp, que tornou-se um dos sucessos da faixa das 7 nessa geração. Um irmão caçula de 11 épocas que também estava naquele carro. E uma mãe divorciada há invernos que acabou sendo definitivamente a única companhia diária do artista cadeirante durante os últimos 3 gerações. Vamos entrar agora nessa história. Desde a manhã do dia 7 de abril do ano de 1971, no bairro do RJ da Casa Silvino. Vamos falar agora da origem privilegiada de Flávio Henrique Silvino no bairro da família Silvino. Uma origem cheia de contatos artísticos que marcou toda a infância do menino Flávio durante os anos 70 e que virou o começo natural da trajetória artística do maior galã de novela da Globo daquela fase. 7 de abril do ano de 1971, segundo a Wikipédia sobre a origem do ator, e de acordo com o portal Caras sobre a família Silvino. Um menino nasceu numa maternidade comum do Rio de Janeiro durante o começo daquele outono.
uma cidade cheia de artistas famosos da televisão dos anos 70. E o nome do menino registrado no cartório era Flávio Henrique Silvino, conforme a Wikipédia sobre o pai famoso do menino Flávio. O pai do bebê era um humorista muito conhecido da televisão chamado Paulo Ricardo Campos Silvino, um comediante nascido no dia 27 de julho do ano de 1939 na cidade do Rio de Janeiro, e um artista que trabalhou depois durante 5 décadas nas principais emissoras brasileiras, entre a Rede Globo e o SBT. Mas quais eram exatamente os programas cômicos famosos que o próprio pai Paulo Silvino marcou durante toda a carreira televisiva dele? De acordo com a Wikipédia sobre a carreira do humorista Paulo Silvino e nas informações do portal Pure People sobre os personagens famosos do pai comediante, o Paulo Silvino marcou vários programas cômicos famosos da televisão: Balança, mas não cai, Faça humor, não faça guerra, Planeta dos Homens, Viva o Gordo, A Praça é Nossa, e principalmente o Zorra Total, onde interpretou o personagem popular chamado Severino, com o bordão famoso da fase que era cara, crachá, uma trajetória cômica que fez parte para sempre da memória cultural da público da televisão das últimas 5 décadas. Mas o menino Flávio também tinha uma mãe muito lembrada pela família Silvino nessas 2 décadas. Nas informações do portal Pure People sobre a mãe do ator Flávio Silvino, e conforme a Wikipédia sobre a família reconhecida do humorista Paulo Silvino, a mãe do bebê era uma bailarina brasileira chamada Diva Plácido, uma dançarina de teatro que marcou toda a rotina da família Silvino durante o começo daquela década, e uma mulher que atuou depois na fase inicial da vida familiar do bebê ator antes da carreira artística do próprio ele na televisão. Mas o casamento familiar do humorista Paulo Silvino com a bailarina Diva Plácido também atravessou posteriormente um período histórico importante durante os últimos anos 60 e o começo dos anos 80, segundo a Wikipédia sobre a vida familiar do humorista. O Paulo Silvino casou-se com a bailarina Diva Plácido durante o ano de 1967, e o matrimônio do casal atravessou 16 anos de união humana antes da separação dolorosa durante o ano de 1983. Uma união duradoura que atingiu 3 filhos biológicos da família Silvino e o começo da rotina íntima da família, reconhecida do maior humorista popular da televisão daquela fase, dos décadas 70 e 80, mas o casal Paulo Silvino e Diva Plácido também teve 3 filhos biológicos importantes durante o casamento da família daquela época, conforme o portal Canal dos Famosos sobre a família reconhecida do humorista. E nas informações do portal Filmou sobre os irmãos do galã, o ator Silvino. O casal Paulo Silvino e Diva Plácido teve 3 filhos biológicos durante o começo do casamento naquele período. O primeiro filho reconhecido era o próprio ator, chamado o Rapaz Silvino. O segundo filho reconhecido era o João Paulo Silvino, e a terceira filha reconhecida era a Isabela Silvino. 3 crianças que atravessaram em seguida a fase adulta no meio artístico daquela fase. Mas o menino Silvino também atravessou mais tarde uma infância muito diferente das outras crianças da geração dele. De acordo com o portal Caras sobre a infância do ator, o pequeno, o novato, cresceu nos bastidores da emissora do começo dos gerações 70, uma infância cheia de contatos artísticos com os principais humoristas da televisão daquela época. Uma rotina íntima que atingiu estúdios de gravação, camarins famosos da fase televisiva e também vários encontros comuns com os principais nomes do humor da TV do começo daquela fase dos invernos 70. Mas o pequeno
Ele também tomou, posteriormente, uma decisão importante ainda na fase juvenil, dele mesmo no bairro da família Silvino. Nas informações do portal Caras sobre a decisão de ofício do rapaz, e conforme o portal Filmo, sobre o começo real da trajetória artística do ator. Ainda jovem, o ator decidiu, em seguida, seguir os passos artísticos do pai, famoso no meio televisivo. Uma decisão pessoal chocante que atingiu a paixão infantil do menino carioca pelos bastidores da televisão. E o começo real de uma trajetória artística ascendente que ia mudar para sempre a memória cultural da público de novela daquela mesma fase. Mas antes de qualquer entrada real no meio televisivo, o rapaz ainda ia atravessar, mais tarde, uma experiência inesperada numa agência de publicidade do Rio. Uma experiência ascendente que atingiu a descoberta artística do O Silvino pelos executivos de uma novela famosa da Rede Globo daquela mesma fase. E uma novela que tornou-se um dos maiores sucessos da faixa das 7 da programação brasileira daquela fase. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do começo real da carreira televisiva do Flávio Silvino durante o ano de 1991. Um começo de trajetória que atingiu uma experiência inesperada numa agência de publicidade carioca e que tornou-se uma das maiores descobertas artísticas da emissora carioca dos anos 90. Mas o que exatamente o Flávio fazia naquela agência de publicidade do Rio antes de qualquer chegada real na televisão? De acordo com o portal Filmo, sobre a estreia real do Flávio Silvino, e nas informações do portal Caras sobre o começo de trajetória do ator, durante o começo do ano de 1991, o próprio Flávio fazia estágio numa agência de publicidade do Rio, uma experiência juvenil comum que atingiu a rotina cotidiana do estudante durante toda a fase inicial da vida adulta dele. E uma experiência que tornou-se o começo indireto da entrada dele na televisão daquela época. Mas qual foi exatamente o convite chocante que o Flávio recebeu durante o ano de 1991 para deixar por completo aquele estágio de publicidade? 1991. Segundo o portal Filmou, sobre a estreia televisiva do rapaz, e nas informações da Wikipédia sobre o começo real da carreira do ator. O Flávio Silvino recebeu depois um convite artístico chocante durante aquele mesmo ano do começo dos anos 90, uma proposta forte para o próprio ator ele deixar o estágio comum de publicidade e estrear como ator novato na novela famosa chamada Vamp da programação da emissora carioca. Mas quem exatamente era o personagem cômico que o ator ia interpretar depois durante a novela famosa Vamp daquela mesma fase, conforme a Wikipédia sobre a estreia real do ator na televisão, e nas informações do portal TV História sobre o personagem famoso do O Ator. O personagem cômico, interpretado pelo próprio ator na novela Vamp, era chamado de Matosão, um vampiro prepotente da faixa das 7 da programação da emissora carioca. Uma personalidade cômica marcante que marcou toda a repercussão pública no meio televisivo dos anos 90 e um dos personagens mais lembrados pela público adolescente da novela Vamp daquela mesma fase. Mas a novela, a produção também marcou um sucesso enorme entre a público adolescente daquela mesma fase. De acordo com o portal TV História, sobre o sucesso enorme da obra A Obra, e nas informações do portal Pure People sobre a repercussão pública do personagem Matosão. A produção, a trama, exibida pela faixa das 7 durante o segundo semestre de 1991, atravessou posteriormente um sucesso enorme entre a público adolescente daquela mesma momento. Uma trama fantasiosa comum sobre vampiros amorosos que atingiu uma legião gigante de fãs adolescentes da programação.
e um dos maiores sucessos da faixa das 7 da programação do país daquela mesma era. Mas o ator O Rapaz também recebeu em seguida um reconhecimento artístico importante da crítica cultural daquela mesma período dos anos 90, 1991, segundo a Wikipédia, sobre o reconhecimento cultural do ator O Rapaz, e nas informações do portal Pure People, sobre a repercussão pública do personagem Matosão. O próprio ator ganhou mais tarde o prêmio APCA, de melhor revelação masculina do ano, daquela mesma momento. Um reconhecimento cultural chocante da Associação Paulista de Críticos de Arte sobre a estreia artística do novato, e um dos primeiros reconhecimentos culturais fortes da trajetória ascendente do maior galã de obra da emissora do Rio. Mas o próprio Silvino também virou um dos maiores galãs da programação da emissora do RJ dos anos 90. Nas informações do portal TV História sobre a repercussão pública do galã iniciante, e de acordo com o portal Caras, sobre o êxito enorme do ator, o próprio ator tornou-se um dos galãs mais promissores da programação da emissora do país dos décadas 90. Uma legião gigante de fãs adolescentes, da produção à produção, que atravessou posteriormente toda a rotina cotidiana do galã iniciante. E uma repercussão pública impressionante que atingiu vários programas populares da televisão da era. Mas o próprio O Novato também ainda ia atravessar em seguida um período inicial ainda mais forte de ápice na televisão daquela época dos gerações 90, segundo a Wikipédia, sobre a momento ascendente do ator. E nas informações do portal Filmol sobre a trajetória artística do galã iniciante. O Rapaz ainda ia atravessar mais tarde outras tramas populares da Rede Globo durante o começo daquela década. E também um projeto musical inesperado dentro de uma gravadora estrangeira famosa daquela mesma era. Uma trajetória ascendente forte que atingiu o ápice do novato antes do acidente fatídico do dia 2 de novembro de 1993. Mas antes de qualquer chegada real na período final da carreira ascendente do galã iniciante, existiu outra obra famosa da Rede Globo, daquela mesma momento. Uma produção marcante, onde o próprio ator interpretou um jovem que morreu de forma trágica no roteiro, e também um projeto musical inesperado dentro de uma gravadora estrangeira que tornou-se um dos episódios mais lembrados da era ascendente do maior galã da emissora do Rio. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do ápice absoluto da carreira do ator Flávio Silvino durante o ano de 1992, um ápice que marcou uma segunda novela famosa da emissora carioca e que virou uma das fases mais fortes da trajetória artística em alta do maior astro de novela dos anos 90. Mas qual era exatamente o convite artístico chocante que o ator Flávio Silvino recebeu durante o ano de 1992 para atuar dentro de uma nova produção da emissora, 1992, segundo a Wikipédia, sobre a segunda novela do ator Flávio Silvino, e de acordo com o portal TV História, sobre a trajetória em alta do rapaz. O galã recebeu depois um convite artístico forte para atuar na segunda novela famosa da emissora, chamada Deus nos acuda daquela época, uma produção humorística e crítica sobre a sociedade brasileira que marcou toda a grade da emissora durante o ano de 1992, e uma produção que virou uma das obras mais lembradas da trajetória em alta do maior nome jovem da fase. Mas quem exatamente era o personagem novo que o ator Flávio interpretou na produção famosa Deus nos acuda da emissora carioca? Nas informações do portal TV História sobre o personagem do ator Flávio, e conforme a Wikipédia sobre a fase artística
em Ascensão do Galã. O personagem interpretado pelo Ele o Artista na produção Deus nos Acuda era chamado de Hugo, um jovem apaixonado que formava depois um casal romântico com uma personagem chamada Uli, uma menina interpretada pela atriz iniciante Mila Christie, no começo da carreira dela. Uma história romântica que marcou toda a grade da emissora durante o ano de 1992. E um dos casais mais lembrados pela geração de fãs da fase. Mas o personagem Hugo, interpretado pelo novato Flávio, também marcou um destino trágico chocante no roteiro da produção da emissora carioca. De acordo com o portal TV História, sobre o destino trágico do personagem Hugo e nas informações da Wikipédia sobre a trajetória televisiva do rapaz. O personagem Hugo, interpretado pelo rapaz, o rapaz morreu depois de forma trágica no roteiro da produção Deus nos Acuda. E o destino chocante do jovem apaixonado aconteceu logo pouco em seguida, do casamento romântico dele com a personagem Uli da mesma trama. Um casamento romântico curto que foi seguido mais tarde pela morte prematura do personagem principal. Uma sequência chocante que marcou toda a repercussão pública da geração de fãs da fase. Mas ele também marcou posteriormente outra experiência artística inesperada no meio musical do país durante o ano seguinte, 1993. Nas informações do portal Filmou sobre a época musical do Ele o Artista e de acordo com o portal Canal dos Famosos sobre o projeto musical do galã. O novato, o rapaz gravou o primeiro disco musical dele mesmo dentro de uma gravadora estrangeira chamada Sony Columbia, um CD romântico completo com várias músicas apaixonadas daquele período. Uma produção musical forte que virou em seguida um dos projetos mais lembrados da trajetória em ascensão do maior astro de novela da emissora carioca. E o começo real de uma trajetória musical adicional no meio artístico do país. Mas o rapaz também apresentou mais tarde o disco musical dele em vários programas populares da grade daquele período. Segundo o portal Filmou sobre a trajetória musical no auge do Ele o Rapaz e nas informações da Wikipédia sobre o começo real da trajetória musical do galã, o artista, o astro, apresentou posteriormente o CD romântico dele em vários programas famosos da programação da emissora daquele período de 1993. Uma repercussão pública forte que marcou toda a mídia da trajetória televisiva do país e o começo real de uma carreira dupla adicional entre a atuação artística e a período musical do novato, no auge daquela mesma temporada dos anos 90. Mas o rapaz também virou o galã mais famoso da grade, da emissora daquela época dos anos 90. Nas informações do portal Caras, sobre a trajetória em pleno voo do O Novato. E conforme o portal TV História, sobre a repercussão pública do Ele. O artista, ele virou para sempre o novato mais promissor da emissora durante o começo dos anos 90, uma legião imensa de fãs adolescentes que marcou em seguida toda a rotina íntima do rapaz. Uma repercussão pública forte que atingiu a começo da trajetória artística dele. E o ápice absoluto do rapaz, premiado da faixa das 7 da programação da emissora daquele período. Mas ele também tirou mais tarde um final de semana de férias na cidade de Cabo Frio, durante o começo do mês de novembro daquele período de 1993, conforme a Wikipédia sobre a reta final da trajetória em pleno voo do artista o rapaz. E nas informações do portal Caras sobre o começo do mês de novembro de 1993. O novato, o rapaz, tirou posteriormente um final de semana de férias na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, durante o começo do mês de novembro daquele período. Uma decisão simples do famoso
para descansar da rotina intensa da grade da emissora, e o começo indireto da última semana da trajetória em explosão do maior astro de novela da emissora daquela época. Mas o final de semana, comundo ele, o artista na cidade de Cabo Frio, também virou em seguida o começo do colisão fatídica da aurora de 2 de novembro, uma manhã brutal que atingiu a última viagem completa da trajetória no auge do maior nome jovem daquele período, e o começo dos 30 anos mais dolorosos da existência real do novato carioca da família Silvino. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do colisão fatídica do ator Flávio Silvino durante a aurora de 2 de novembro, uma tragédia brutal que atingiu 3 veículos diferentes na rodovia federal BR-124 do Rio de Janeiro, e que virou para sempre a marca dolorosa final da trajetória em alta do maior nome jovem da grade daquela geração. Mas o ator Flávio não estava sozinho naquele carro durante a aurora brutal de 2 de novembro de 1993. Segundo a Wikipédia, sobre a última viagem completa do ator Flávio Silvino, e nas informações do portal Terra sobre o dia real do colisão brutal, o ator Flávio viajava depois no carro ao lado do irmão caçula chamado João Paulo Silvino, um menino pequeno da família Silvino, de apenas 11 anos de idade naquela época, uma criança inocente que marcou toda a tragédia brutal da rodovia Federal BR-124 do Rio de Janeiro. E o irmão caçula, reconhecido do maior nome jovem da grade daquele período de 1993. Mas qual era exatamente a rodovia federal do Rio de Janeiro que marcou para sempre a tragédia final da trajetória em alta do astro da emissora? Rodovia Federal BR-124 do Rio de Janeiro. De acordo com o portal Terra, sobre o cenário exato do colisão brutal. E nas informações do portal Caras, sobre a trajetória final da viagem completa do galã Flávio. A rodovia federal BR-124 era uma estrada larga do interior do Rio de Janeiro que conectava a região dos Lagos com o restante do estado carioca. Uma via de trânsito intenso que marcou toda a tragédia brutal do galã e do irmão caçula durante a aurora de 2 de novembro. E o cenário real do episódio mais chocante da trajetória em alta do maior nome jovem da grade daquele período. Mas qual foi exatamente a sequência exata de eventos que atingiu 3 veículos diferentes durante o colisão brutal da aurora de 2 de novembro? Nas informações do portal Terra sobre a sequência real do acidente brutal. E conforme o portal Caras, sobre os 3 veículos envolvidos na tragédia final. Segundo os registros públicos, um furgão de carga tentou ultrapassar um ônibus intermunicipal durante a aurora de 2 do outono. Aquele ônibus perdeu por completo o controle da direção logo em seguida. Acabou tombando agressivamente sobre o carro do ator Flávio Silvino, que passava pela mesma faixa naquele instante. Uma moto que rodava próxima do veículo também foi atingida com força pelo tombamento pesado do ônibus intermunicipal. Mas ainda existiu depois um outro veículo de segurança que marcou a mesma tragédia final da rodovia federal BR-124 do Rio de Janeiro. Segundo a Wikipédia, sobre o outro veículo envolvido na tragédia real, e nas informações do portal Caras, sobre o cenário completo do colisão brutal, um carro forte de segurança financeira atingiu em seguida, de forma direta, o carro do Ele durante a tragédia fatídica da aurora de 2 daquele mês. Um veículo blindado de transporte que atingiu a batida final da tragédia brutal. E um dos episódios mais chocantes da trajetória em ascensão do maior nome jovem da programação daquele período de 1993. Mas qual foi exatamente a extensão real das lesões físicas do artista
o novato durante o acidente brutal da aurora de 2 do outono, de acordo com o portal Caras, sobre a extensão real das lesões físicas do OL, e nas informações da Wikipédia sobre o quadro clínico completo do artista carioca. O novato sofreu 3 lesões físicas graves durante a colisão. Um traumatismo craniano severo na região cerebral, junto com uma contusão profunda no tórax e uma fratura completa no braço direito. Um quadro clínico chocante que também incluiu uma perda parcial da massa encefálica do maior nome jovem da grade daquela época. Mas o irmão caçula, chamado João Paulo Silvino, também marcou mais tarde o mesmo tragédia brutal da aurora de 2 daquele mês. Nas informações do portal Terra sobre o quadro clínico real do irmão caçula, e conforme a Wikipédia sobre a família reconhecida do galã, o rapaz, o irmão caçula, chamado João Paulo Silvino, sobreviveu posteriormente com apenas ferimentos leves durante o batida brutal da aurora de 2 do outono, uma criança de 11 anos que marcou toda a tragédia brutal da rodovia federal BR-124, sem qualquer sequela grave. Um episódio arrepiante que virou em seguida uma das maiores marcas dolorosas da existência real do irmão caçula da família Silvino durante as 3 décadas seguintes ao acidente brutal. Mas o astro também marcou, mais tarde, um período dolorido de coma prolongado num hospital do Rio de Janeiro. Segundo a Wikipédia, sobre a fase final do colisão brutal, e nas informações do portal Filmou sobre o quadro clínico real do Ele Carioca, o artista, o novato, ficou posteriormente 3 meses e meio inteiros em coma num hospital do Rio de Janeiro, um estado vegetativo total que atingiu uma perda parcial da massa encefálica do novato e uma internação prolongada que marcou o final do ano de 1993 e o começo do ano de 1994. Um período dolorido, chocante, que virou em seguida o começo da reta final da trajetória em ascensão do maior nome jovem daquele período. Mas o também ainda ia enfrentar mais tarde uma reabilitação intensa no Hospital do Rio de Janeiro durante o começo do ano de 1994, uma fase de fisioterapia e fonoaudiologia forte que atingiu a decisão pessoal do L de reaprender a andar e a falar por completo. E uma decisão familiar chocante do pai, humorista Paulo Silvino, sobre a reta final da trajetória no auge do filho artista daquela geração. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora da fase mais dura da reabilitação do Flávio depois do coma de 3 meses e meio dentro do Hospital do Rio de Janeiro. Uma época física intensa que atravessou o começo do ano de 1994 e que envolveu a decisão do ator de reaprender inteiramente a andar e a falar novamente. Mas o que exatamente o astro precisava reaprender depois do coma prolongado durante o começo de 1994, de acordo com o portal Filmou sobre a reabilitação forte do Flávio e nas informações da Wikipédia sobre o quadro clínico do rapaz. O Flávio começou inteiramente a reaprender a andar durante o começo de 1994, uma reabilitação física que exigiu muitos meses de fisioterapia intensa dentro de uma clínica, e também uma reabilitação fonoaudiológica que atravessou vários meses de trabalho para reconstruir a fala perdida do artista carioca durante os 3 meses e meio de coma prolongado. Mas ele também fez uma outra coisa inesperada durante a reabilitação dolorida daquele começo de 1994. 1994. Nas informações do portal Filmou sobre a época de reabilitação do rapaz, o Flávio conseguiu dublar depois o disco musical durante um clipe curto para o programa carioca chamado Vídeo Show.
uma gravação corajosa da começo da reabilitação do ator. Uma imagem impressionante que atravessou toda a mídia carioca daquela mesma temporada. E também um livro ditado que o rapaz criou junto com a fonoaudióloga durante toda a época dolorida da recuperação artística dele. Mas o artista também precisou esperar depois 7 anos inteiros para voltar às telas da programação nacional daquela geração dos anos 90. Ano 2000, segundo a Wikipédia, sobre o retorno do Flávio, e de acordo com o portal Terra, sobre o momento de retorno do rapaz. O Flávio voltou depois às telas da emissora carioca 7 anos após o Colisão Brutal de 1993. Volta artística impressionante numa Laços de Família. E uma volta corajosa que envolveu a personalidade forte do astro carioca, posteriormente de mais de quase 6 anos, afastado do meio artístico brasileiro. Mas quem exatamente era o personagem novo que ele interpretou naquela novela famosa chamada Laços de Família, Paulo Soriano? Nas informações do portal Terra sobre a personalidade forte do astro durante a Laços de Família, e conforme a Wikipédia, sobre a trajetória televisiva do rapaz. O personagem interpretado pelo astro dentro da Laços de Família era chamado de Paulo Soriano, um jovem cadeirante que precisava de cuidados durante toda a trama da novela. Uma escolha artística impressionante que espelhou inteiramente a vida real do filho em seguida do colisão brutal da rodovia federal BR-124 e uma decisão televisiva que virou uma das lembranças mais fortes da geração de fãs da obra Laços de Família daquele ano 2000. Mas outro colega famoso da mesma produção também deixou mais tarde uma declaração muito intensa, sobre o volta artística do rapaz, o rapaz Silvino. Segundo a revista Quem, sobre a declaração do ator Tony Ramos. E nas informações do portal Terra sobre o retorno do Silvino, o colega Tony Ramos declarou publicamente que o trabalho artístico com o rapaz, Silvino, dentro da trama. Laços de Família era um depoimento real de vida, uma declaração poderosa, do famoso ele brasileiro sobre a força humana, do volta do astro posteriormente, do Colisão Brutal de 1993. E uma das falas públicas mais lembradas da geração de fãs da obra Laços de Família daquele mesmo ano, 2000. Mas o artista também virou em seguida um dos aposentados por invalidez do meio artístico brasileiro, mais tarde do regresso da produção Laços de Família. De acordo com o portal Terra, sobre a período pós-volta do filho, e nas informações do portal Filmou sobre a reta final da carreira do rapaz. O rapaz virou inteiramente um aposentado por invalidez da geração de artistas da emissora da participação televisiva na trama chamada Laços de Família, daquele ano 2000. Uma decisão dolorida que envolveu inteiramente a decisão da diva Plácido e do pai Paulo Silvino durante aquela mesma período pós-regresso do artista. E o começo de uma nova rotina do artista carioca dentro do apartamento familiar do bairro de Copacabana. Mas o pai Paulo Silvino também escreveu posteriormente uma peça teatral impactante sobre a fase do batida brutal do filho daquela mesma geração dos anos 90, peça teatral chamada Brains, conforme o portal Pure Pupil sobre a jornada teatral do Paulo Silvino. E nas informações do portal Caras sobre a decisão do pai, o Paulo Silvino escreveu em seguida uma peça teatral inédita chamada Brains, com o diretor Maurício Sherman, durante os anos 2000, uma peça teatral marcante que envolvia inteiramente uma personalidade de Frankenstein, galã, construído com pedaços de vários outros galãs famosos da programação nacional. Uma ideia teatral marcante que virou para sempre uma das reflexões mais fortes do pai, mais tarde,
do colisão brutal do filho daquele período, e uma peça teatral que nunca chegou aos palcos dentro dos palcos brasileiros durante mais de 2 décadas em seguida. Mas a verdade macabra por trás do tragédia brutal do Silvino também envolveu a rotina mais dolorosa e mais da família dele. Uma rotina cruel que atravessou 3 décadas abatida, e também uma decisão familiar impactante do Paulo, que virou para sempre uma das falas públicas mais fortes do meio artístico brasileiro daquela mesma temporada dos anos 2000. A gente vai contar tudo agora. Vamos falar agora do clímax absoluto da história do Flávio durante as últimas 3 décadas, ao colisão brutal de 1993. Um quadro emocional impressionante que envolveu a devoção materna da diva Plácido, 3 cirurgias médicas na região cerebral do ator, a morte do Paulo Silvino e também o mega payoff da história do maior galã de novela dos anos 90. Mas quem exatamente cuidou do Flávio ao longo dessas 3 décadas, ao colisão brutal da rodovia federal BR-124 do Rio de Janeiro? Diva Plácido. Segundo a revista Quem sobre a declaração da mãe do Flávio, e nas informações do portal Terra sobre a rotina do rapaz, a diva Plácido assumiu inteiramente a rotina do filho Flávio ao longo de 3 décadas, ao colisão brutal de 1993. Uma diva há mais de 10 anos do Paulo Silvino, que dedicou toda a vida dela toda para o Flávio Cadeirante. E uma decisão impressionante da ela, que envolveu a rotina da devoção materna ao longo de 3 décadas, ao batida brutal do filho carioca. Mas a ela Plácido também deixou uma declaração impressionante para a revista Quem sobre a rotina do filho ao longo dessas 3 épocas, ao colisão brutal de 1993. Cuidei dele até onde pude. São 30 anos que ele está nessa e precisei de ajuda, mas eu dedico minha vida a ele. Segundo a revista Quem sobre a declaração da bailarina. Uma frase visceral, impactante da a mãe do Paulo Silvino sobre a devoção total da mãe para o Flávio Cadeirante ao longo dessas 3 invernos ao tragédia brutal. Uma declaração real que virou uma das declarações mais fortes de uma mãe sofrida da geração de artistas famosos dos anos 90 e uma das principais provas da devoção materna da ela durante todas as gerações brutal do filho. Mas qual era exatamente a dia a dia física do ele durante o começo da período seguinte, ao batida brutal, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Nas informações do portal Terra sobre a cotidiano física do astro. E de acordo com o portal Caras, sobre a período pós-retorno do rapaz, o ele começou inteiramente uma fisioterapia intensa, junto com uma fonoaudiologia intensa para fortalecer a fala perdida do artista, e também uma terapia ocupacional intensa para reconstruir a coordenação motora do filho. Uma vida forte que envolveu técnicos de enfermagem durante toda a período seguinte ao colisão brutal de 1993. Mas a ela também assumiu depois um outro auxílio dentro do apartamento familiar do bairro de Copacabana, Home Care especializado, conforme o portal Terra sobre o auxílio da período seguinte ao tragédia brutal, e nas informações da revista Quem sobre a decisão da bailarina. A bailarina contratou depois um home care com técnicos de enfermagem que se revezam durante toda a dia a dia do o rapaz cadeirante. Um auxílio que envolveu a decisão dolorida da mãe do astro durante toda a período pós-acidente brutal de 1993, e um dos principais auxílios físicos da cotidiano do astro durante a período pós-internação. Mas o Paulo Silvino também deixou depois uma marca dolorosa forte na quadro emocional completa do o Silvino Cadeirante durante o ano de 2017.
17 de agosto de 2017, segundo a Wikipédia sobre a morte real do Paulo, e conforme o portal Pure People, sobre a reta final da vida do comediante. O pai morreu depois, no dia 17 de agosto de 2017, depois de uma luta longa contra um câncer no estômago aos 78 anos inteiros, uma morte marcante que atravessou inteiramente a vida do ele cadeirante durante a período pós-perda paterna, e uma das marcas dolorosas mais fortes da existência real do rapaz Silvino durante o ano de 2017. Mas o ele também atravessou posteriormente uma crise emocional muito forte durante a período pós-morte real do O Comediante. Depressão profunda. Segundo a Tio Portal TV História, sobre a quadro emocional do Ele o Rapaz, e nas informações da revista Quem sobre a declaração da a ela, o ele ficou em seguida muito abalado com a morte real do Paulo durante o ano de 2017 e também acabou entrando numa fase de depressão profunda durante os meses após a perda paterna. Ele já estava em depressão, mas como ela dele falei, vai sair, pegar um sol. O cara queria ver a vida. Uma declaração sensível da ela sobre a quadro emocional do ele durante os meses após a morte real do pai. E uma das principais provas emocionais da vida da devoção materna da ela. Mas o ele também precisou mais tarde de uma terceira cirurgia médica dentro da região cerebral durante o ano de 2021, de acordo com o portal Terra, sobre a quadro médico do O Silvino, e nas informações da revista Quem sobre a dia-a-dia física do O Cadeirante. Ele passou por uma terceira cirurgia médica para colocar uma válvula dentro da região cerebral durante o ano de 2021, um procedimento médico delicado para o tratamento de uma hidrocefalia intensa que veio de um acidente doméstico dentro do apartamento familiar de Copacabana, e uma das últimas provas físicas da cotidiano da período pós-morte do o pai. Mas todos os fios da história do O Astro finalmente convergem juntos agora numa verdade macabra final da rodovia federal BR-124 do Rio de Janeiro. Porque a verdade final, por trás daquela madrugada da BR-124, envolveu 5 fios entrelaçados que ninguém conseguiu conectar publicamente ao longo de 3 épocas. O jovem, o ele Silvino, escolheu viajar com o irmão caçula de 11 anos naquela aurora do outono de 1993. Um ano antes, interpretou, dentro da novela Deus nos acuda, o personagem Hugo, que morria trágico logo após o casamento romântico com a Uli, numa premonição arrepiante. A dançarina, a artista, mesmo divorciada há mais de 10 anos do comediante, dedicou toda a vida dela ao astro cadeirante desde então. O pai escreveu com Maurício Sherman uma peça teatral chamada Brains, sobre um Frankenstein galã, construído a partir de pedaços de vários outros astros, que nunca subiu ao palco, e 7 anos após a batida, o astro voltou às telas numa Laços de Família, interpretando Paulo Soriano, um jovem cadeirante que espelhou de forma quase perfeita a vida dele após aquela rodovia federal. Segundo o portal Pure People, sobre a peça teatral chamada Brains do O Comediante, uma frase visceral do O Pai marcou para sempre a vida familiar da família Silvino durante todas as invernos seguintes ao Batida Brutal. Desde que aconteceu o que não devia ter acontecido, tudo passou a dar certo. Uma frase sofri de barra invertida do pai sobre o colisão brutal do ele daquela mesma temporada dos anos 90. Uma frase que virou para sempre uma das reflexões mais fortes da período pós-tragédia brutal do maior galã de novela dos anos 90, e uma das principais reflexões tristes do pai sobre a vida da família Silvino
ao longo dessas 3 gerações, ao Batida Brutal, de 1993, um galã de novela premiado aos apenas 22 anos de idade. Uma obra premonidora com o personagem Hugo, uma madrugada fria de 2 de novembro de 1993, dentro da rodovia federal BR-124 do Rio de Janeiro. 3 meses e meio inteiros de coma prolongado. E uma que dedica a vida dela toda pro ele, ao longo de 3 épocas, ao Batida Brutal. A gente chega no fim dessa jornada dolorida do artista Flávio Henrique Silvino. Uma jornada que atravessou mais de meio século de existência desde o dia 7 de abril de 1971. Um menino nascido nos bastidores da emissora com 2 pais famosos do humor televisivo. Um rapaz de 20 anos, que virou o galã mais festejado do país como o vampiro Matosão de Vamp. Um corpo cansado de 22 anos que perdeu tudo numa madrugada fria na rodovia federal BR-124 do Rio de Janeiro. E um Flávio Silvino cadeirante de 55 anos que ainda vive hoje na companhia da mãe Diva Plácido no apartamento de Copacabana. Antes de qualquer reflexão sobre essa história de família, é importante lembrar do tamanho artístico desse rapaz chamado Flávio Silvino. Ele deixou para a memória cultural do país o vampiro prepotente mais lembrado da geração adolescente de Vamp de 1991. Deixou o prêmio APCA de melhor revelação masculina daquela mesma temporada. Deixou o personagem Hugo, apaixonado por Uli, numa das produções mais lembradas da grade de Deus nos acuda, de 1992. Deixou um CD romântico gravado por uma gravadora estrangeira quando estava no ápice da trajetória, e deixou o personagem Paulo Soriano, cadeirante da produção Laços de Família de 2000, que tornou-se um depoimento raro de vida para o colega famoso chamado Tony Ramos. Mas essa história de Flávio Silvino também traz uma reflexão dolorida sobre a relação entre mães e filhos artistas que ninguém consegue ignorar depois de assistir uma jornada dessas, porque a bailarina Diva Plácido tornou-se a matriarca mais dedicada da geração de mães brasileiras dos artistas famosos da grade nacional. Uma mulher divorciada há mais de 10 anos do humorista Paulo Silvino, que assumiu sozinha a saga difícil do filho cadeirante depois da batida fatídica da BR-124, uma bailarina que dedica a vida dela aos cuidados diários do rapaz Flávio durante mais de 3 décadas. E a maior prova real de que uma mãe verdadeira nunca abandona o filho ferido em qualquer geração do país. Mas essa história do ele também traz uma reflexão pesada sobre a fama pública brasileira, que ninguém consegue ignorar depois de assistir uma travessia dessas. Porque a fama enorme do galã mais promissor daquela temporada foi incapaz de proteger o corpo cansado do jovem durante os últimos 20 minutos da trajetória dele, na BR-124. Toda a consagração aberta do astro perdeu a força diante do carro forte que atingiu o veículo. E a memória forte do maior sucesso da faixa das 7 acabou desmoronando ao longo dos 3 meses e meio de coma no Hospital Carioca. A fama nunca funciona como escudo real contra a batida cotidiana da vida, mas essa saga do astro também traz um pensamento pesada sobre o destino cruel que atravessa vários artistas famosos da época dos décadas 90 na grade brasileira. Porque o personagem Hugo, interpretado pelo o astro na produção Deus nos acuda, também previu de forma arrepiante o destino dolorido do artista carioca daquela mesma época. Um jovem apaixonado que morria pouco depois do casamento com a Uli no roteiro da mesma produção. E que atravessou em seguida um paralelo cruel com a batida terrível do artista, o menino apenas 1 ano mais tarde da estreia daquela mesma obra. O destino também
escreveu posteriormente um segundo capítulo arrepiante, com a trama Laços de Família de 2000, uma novela onde o novato interpretou um papel imobilizado chamado Paulo Soriano, que espelhou a existência real do L7 Gerações da batida terrível da BR-124. Mas se a passagem do O Silvino ensinou alguma coisa profunda para a período inteira de fãs comuns dos invernos 90, foi principalmente uma lição forte que a gente nunca deveria esquecer novamente. A lição intenso é a mesma frase visceral que o humorista Paulo Silvino repetiu publicamente sobre a trajetória difícil do filho ferido durante os últimos mais de 2 décadas de carreira dele. Desde que aconteceu o que não devia ter acontecido, tudo passou a dar certo. Uma frase paradoxal do humorista sobre a devoção da mãe, ela Plácido, e também sobre a rotina íntima construída no apartamento de Copacabana durante mais de 3 décadas ao dia 2 de novembro de 1993. Porque no fim das contas dessa trajetória, não existe qualquer diferença profunda entre o astro premiado da TV e a pessoa cotidiana que vive na casa ao lado da tua rua, tranquila. Cada um de nós carrega no peito um filho ferido que precisa de cuidado diário durante toda a trajeto. Ao lado desse rapaz, quase sempre existe uma mãe dedicada, capaz de abrir mão da trajetória para cuidar dele em silêncio. E as 4 paredes de qualquer lar guardam uma dor silenciosa que só a casa próxima consegue compreender por dentro. E se essa caminhada dolorida do astro, o Silvino tocou algum sentimento profundo no teu coração, faz uma coisa por você hoje à noite ainda. Antes de dormir, pega o telefone e liga para tua bailarina. Uma ligação simples para escutar a voz dela por alguns minutos. Uma pessoa que talvez esteja carregando alguma dor silenciosa que ninguém nunca conseguiu compreender por dentro. E uma pessoa que talvez precise, exatamente hoje, daquela voz querida do menino para dormir tranquila novamente. Porque mais de meio século da existência do protagonista, Henrique Silvino, continua acontecendo hoje no apartamento de Copacabana, numa cadeira de rodas comum ao lado da Ella, dançarina divorciada de 5 décadas, sem a companhia diária do pai humorista Paulo Silvino, que partiu no dia 17 de agosto de 2017, e com uma rotina poderosa de fisioterapia e fonoaudiologia e terapia ocupacional durante todos os dias da existência dele. Uma saga sofrida que tornou-se a marca sensível final do maior galã de novela dos décadas 90 e da devoção materna mais sólido da fase brasileira dos artistas famosos da programação nacional daquela era.